Ezequiel capítulo 37, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme, muito numerosos o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos, sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chacoalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Deus, que esta palavra possa fazer com que aquilo que está morto venha ser trazido à vida. Espírito Santo Deus, acrescenta a fé ao nosso coração nesta noite, para que possamos profetizar a tua palavra, para que possamos, Deus, falar o que o Senhor quer que falemos, ó Deus, porque quando falamos o que o Senhor quer que nós falemos a vida, quando nós queremos falar da nossa carne a morte, mas nessa noite estamos aqui, Deus, para falar da parte do teu Espírito, e este povo, Deus, nesses dias falará da parte do teu Espírito, e aquilo que está morto viverá. Assim nós cremos e oramos no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus? Glória a Deus. Igreja, aqui o povo de Israel, sempre quando eu prego dos profetas, é impressionante, né? A gente tem que falar de cativeiro. Quando Ezequiel dá esta palavra ao povo, aonde o povo está? No cativeiro. E eles estavam no cativeiro por conta do quê? Do seu próprio pecado. Os profetas muitas vezes advertiram o povo continuou pecando, continuou na sua idolatria, na sua imoralidade, e foi para o cativeiro. E esse povo, ele tinha perdido a sua esperança no cativeiro. Porque imagine, entram no seu país, destroem o seu país, tomam a sua casa, destroem tudo, e o lugar que representava até mesmo a casa de Deus, o templo, também é destruído. Tudo é destruído. Alguns são mortos, filhos são mortos, pais são mortos, famílias são separadas, uns são levados ao cativeiro, outro fica, daqui a pouco vem outra leva uma outra parte, cada um vai para um canto, porque isso enfraquece o povo. Então aquele povo, ele falava: nós estamos o quê? Exterminados. Nós estamos quebrados, nós estamos destruídos. Não há mais esperança para nós. E Deus, conforme no capítulo 37, um pouco adiante, no versículo 15 em diante, só para nós entendermos o contexto, Deus pede a Ezequiel para pegar duas varas. Tá? E não é vara de pescar, pescador, 2 varas, 2 pedacinhos de madeira. E um ele escreve Judá,
E no outro ele escreve Efraim, porque o reino de Israel havia o quê? Se dividido. E a profecia é o quê? Um dia o meu povo se tornará um só povo. Versículo 21. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Eles, os seus filhos e as filhas dos seus filhos viverão ali para sempre. O meu servo Davi será o líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, porém no meu santuário, no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel. Pastor, contexto, né? Porque tem a Bíblia, né? Amém? Mas para que nós possamos entender aqui, há uma promessa de que o povo de Deus se tornaria somente um povo, e quem governaria seria Davi. Como que Davi vai governar se Davi está morto? O que Davi está falando aqui? Quem que é da raiz de Davi? Raiz de Jessé, raiz de Davi? Jesus Cristo. Aqui é uma profecia de que Jesus, um representante da linhagem de Davi, ele estaria sobre o trono, e aquele povo teria uma aliança eterna. Igreja, o que nós vamos celebrar nessa noite? Ceia. O que representa o cálice? Sangue. O sangue de Cristo. E o que o sangue é? O que diz? O sangue do quê? Da nova aliança. Uma aliança eterna, uma aliança inquebrável, porque é uma aliança feita mediante o sangue do Cordeiro de Deus, mediante aquele que é a raiz de Davi. E ele fala assim: agora vocês são meu povo, agora vocês também não vão mais se desviar, porque agora eu santifico o meu Israel, e o meu Israel agora é meu povo, que também é gentil, porque agora até o gentil se torna Israel de Deus, por meio de Jesus Cristo. Eu santifico como? Porque eu colocarei neles o meu Espírito. Amém? E o Espírito Santo nos santifica, e o Espírito Santo de Deus nos purifica, e nós estamos a caminho de viver totalmente essa promessa, porque chegará o dia que nós vamos ver o céu se abrir, e aquele que é a raiz de Davi, Jesus Cristo, voltará para reinar por todos sempre. Amém, igreja? Você está preparado? E o Espírito Santo já soprou? Aqui diz que o Espírito vai soprar. O Espírito já soprou? Essa promessa já se cumpriu? O Espírito já soprou, sim ou não? Sim, o Espírito já soprou. E Ele quer soprar sobre a sua vida nessa noite, amém? O vale de morte se transformará em vida. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite, amém? O vale de morte se transformará em vida. Algum vale de morte na sua vida? Alguma situação de morte, de tristeza, de dor na sua vida? Eu quero dizer para você, Deus ainda pode transformar em vida esse vale de morte, amém? Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos, eles liam na Páscoa, e a Páscoa era quando era apresentado quem? O Cordeiro Pascal. E nós vamos ver em 1 Coríntios 5:7 que Jesus é o quê? Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que derramou o seu sangue e tem uma aliança conosco. E Jesus, mediante o seu corpo, nos dá acesso à presença de Deus, porque diz que quando o corpo é partido na cruz,
e o véu se rasga de cima a baixo. Hebreus vai falar que o véu que se partiu é o corpo de Cristo partido. Hebreus vai nos falar isso. E agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso à presença de Deus. E aquilo que eles liam nas sinagogas. Um belo dia um homem Jesus está lá. E eles estão lendo, porque eles liam no sábado essa passagem. Em alguma sinagoga, alguém pode ter aberto essa passagem no sábado em que Jesus ainda estava no túmulo. Alguns criam que ele ressuscitaria, mas eram poucos. Mas muitos estavam talvez lendo ali no sábado de Páscoa, sem saber que no domingo Jesus ressuscitaria e esta palavra se cumpriria sobre o povo dele. Igreja, esta palavra já se cumpriu, amém? Amém. O Espírito soprou, e aonde o Espírito sopra, ele traz vida. Então, primeiro, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. O profeta Ezequiel diz: a mão do Senhor estava sobre mim. Quando nós vamos para o capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Ezequiel é arrebatado em visão e diz assim: fui arrebatado em visão e a mão do Senhor estava sobre mim. Igreja, a mão do Senhor está sobre a minha e a sua vida? A mão do Senhor está sobre a minha vida e a sua vida? Amém. Amém? E essa mão do Senhor, ela é uma boa mão, mas nós também precisamos estar posicionados em Deus. Porque Isaías 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Glória a Deus, amém? Mas, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não os ouça. A mão do Senhor estava sobre Israel. Quando o povo estava obediente, o que a mão do Senhor fez com Israel? Abençoou o povo. E quando o povo desobedeceu, o que a mão do Senhor fez com o povo? Castigou. Tem a Laura, tem a Luísa. A minha mão e a mão da lei está sobre quem? Está sobre a vida delas. Quando elas obedecem, o que a nossa mão faz? Não que a nossa mão não vai deixar de abençoar, a gente vai continuar abençoando, amém? Mas quando a nossa mão está sobre ela e ela está obedecendo, ela está sendo o quê? Abençoada. E quando ela desobedece, o que a nossa mão tem que fazer? O que a mão tem que fazer do pai que ama o filho? Corrigir. O povo aqui estava sendo corrigido, por isso estava no cativeiro. Então a mão do Senhor, ou ela nos abençoa, ou ela nos corrige, se somos filhos. E se não somos filhos, ai de você se a mão do Senhor vir sobre a sua vida. Porque quem não é filho, a mão do Senhor vai levar para um outro caminho. Nós sabemos que é o inferno. O que a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro 5,6? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no devido tempo. Igreja, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, Deus no tempo dele, Ele nos exalta. Ezequiel se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Esdras e Neemias, o que Esdras fez? O que Neemias fez? Quando chegou a notícia a Neemias, Jerusalém está destruída, as portas queimadas, os muros derrubados, o que Neemias fez? Neemias se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Nós vemos lá em Neemias capítulo 1 que ele começou a orar e jejuar e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Neemias se humilha debaixo da poderosa mão de Deus no capítulo 1. No capítulo 2, ele está diante do rei, o rei vê que ele está triste. E Neemias faz um pedido ousado ao rei, e o que o rei faz? O rei o atende, e além do rei atender, permitir que Neemias fosse para Jerusalém, o rei ainda fala, eu vou te mandar guardas com você, e eu ainda vou mandar provisão com você.
quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus ouve a sua oração, Deus usa até mesmo autoridades para te abençoar, Deus abre os caminhos, Deus te guarda e Deus ainda traz provisão sobre a sua vida, amém? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Moisés se prostrou diante da poderosa mão de Deus. O que a mão de Deus fez? O braço forte do Senhor, a mão do Senhor abriu o mar. O braço forte do Senhor destruiu exércitos inimigos. Quando Josué, depois você pesquisa lá, mão do Senhor, aí você vai ver às vezes que ela aparece lá no Antigo Testamento. Mão do Senhor, faz essa pesquisa. Mão do Senhor no Antigo Testamento. Foi uma pesquisinha que eu fiz aqui, né? Lá no meu programinha que eu tenho da Bíblia. Aí nós vamos ver o quê? Que Josué vence povos inimigos e diz assim: porque a mão do Senhor estava com quem? Estava com eles, estava com Josué. Nós vamos ver que os filisteus não conseguem vencer Israel e até desistem de atacar Israel quando Samuel é profeta sobre a nação, porque diz assim, que no tempo de Samuel os filisteus não conseguiram avançar contra Israel, porque enquanto Samuel esteve lá, a mão do Senhor foi com o seu povo, amém? Glória a Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que está debaixo da mão de Deus. Então Deus vai abrir caminhos, Deus vai derrotar inimigos, Deus vai trazer provisão, porque você está debaixo da poderosa mão de Deus, amém? Glória a Deus. Pastor, e se eu for desobediente? Aí a mão do Senhor vai lá pegar a vara e vai ter que te corrigir, para que você entre na linha de novo. Mas o teu pai não vai deixar você ficar fora da linha, não. Ele vai te trazer de volta para a vontade e para o propósito dele, amém? Glória a Deus. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Então, igreja, aqui nós vemos um mover do espírito. E aqui o profeta Ezequiel, ele é movido pelo espírito a qual lugar? Um vale cheio de ossos. E diz que a mão do Senhor que pegou Ezequiel leva ele para um canto, leva para outro lado, né, daquela visão completa, panorâmica, e fala assim: está vendo tudo isso aqui? Está vendo? O que tem aí, Ezequiel? O que ele vê? Ele vê pouco osso. Não, diz assim: enorme e muito numerosos ossos. E estava seco ou muito seco? Muito seco, sequíssimo. Tem hora que nós entramos em algumas situações que a gente fala assim: Senhor, meu Deus amado, Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder, é mais ou menos isso, né? Você não sabe nem o que você fala direito, porque você olha, tem uma visão panorâmica da situação, você tem uma visão completa daquilo que está acontecendo, e você fala: meu Deus, é muita coisa, né, pastor? É muito problema. A situação está seca, a situação está sequíssima, está muito seca essa situação. Não é pouca diversidade, é enorme, é grande demais, é muita diversidade. Não está seco, está seco demais. E aí o que Deus quer de nós? O que será que Deus quer de nós quando nós somos colocados nessas situações? Porque diz assim que Deus pergunta para o profeta: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? Mas vamos lembrar lá, o que estava sobre a vida de Ezequiel? A mão do Senhor. Quem que movia a vida de Ezequiel? O Espírito do Senhor. Nós podemos enfrentar situações muito numerosas, sequíssimas, mas se nós estivermos debaixo da poderosa mão de Deus, e o Espírito de Deus estiver se movendo através de nós, Deus vai fazer uma pergunta para nós: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esses ossos secos? Você acha que eu posso trazer vida aí? Então Deus nos leva a situações mais improváveis, mais difíceis. Mas será que, como Ezequiel, nós temos essa fé? Será que nós temos a fé de Ezequiel, que Deus tem o poder de mudar isso? Será que nós somos ousados como esse profeta? Que a gente possa responder como Ezequiel. Como que Ezequiel respondeu? Ó soberano Senhor, tu o sabes. E aqui eu me lembro de Jó, né, que esses dias atrás eu preguei. O que Jó disse quando ele entendeu quem era Deus? Sei
que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser frustrados. Ó Senhor, tu sabes. Se Deus quiser, Deus faz, igreja. E se Deus não quiser, também não faz na hora que a gente quer. Mas existem situações que Deus nos coloca para nós exercermos a nossa fé, e Ele quer que nós reagimos com fé. Ele quer que nós falemos: Senhor, tu sabes, Senhor, tu podes fazer. Então nós vimos aqui que se a mão do Senhor está sobre nós e seu Espírito se move através de nós, Deus pode fazer todas as coisas. Segundo, profetize aos ossos secos. Quem aqui vai pregar para ossos secos? Imagina aqui, né? Deus te pega, leva lá na Avenida da Saudade e mostra aquele monte do quê? Aqui no Parque da Paz não tem, né? Mas lá na Avenida da Saudade, você chega lá, o que tem lá? Um monte do quê? Túmulo. Um monte de túmulo. E você vê, imagina, foi mais ou menos isso. E você vai a cada canto do cemitério e olha aquele monte de túmulo. O que está lá? Tem vida lá? Gente, imagina isso. Deus falando para o profeta assim: ó, profetiza que vai viver. Ouça, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus está falando para Ezequiel assim: Ezequiel, você vai falar desta forma. Ezequiel não está na sua autoridade, Ezequiel está mediante a autoridade da palavra de quem? De Deus. Igreja, está na palavra de Deus? Então o que você vai fazer? Você vai orar o quê? O que você vai orar? Palavra. Você vai orar a palavra de Deus. Senhor, na tua palavra diz, Senhor, isto, aquilo outro, tantas coisas que a palavra de Deus nos diz. Se nós orarmos a palavra, se nós profetizarmos o que Deus está nos falando, a autoridade vem de Deus e é para a glória dele, então acontece, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir. Não é a nossa autoridade, mas é a autoridade da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Quem está falando é Deus. E o que vai acontecer? Farei um espírito, o meu espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, tendões. Farei aparecer carne, cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Como que nós vamos orar? Senhor, Espírito de Deus, sopra, haverá vida, Senhor. O que está quebrado vai ser restaurado. Tendões agora, carne, pele, sopra agora, Espírito de Deus, porque vai ter vida de novo. E diz o que? Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É para a glória de Deus, amém, igreja? O Senhor vai ser glorificado. Tem gente que quer fazer as coisas para aparecer, mas Deus está à procura de pessoas que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que o amam, pessoas que querem fazer para que Ele seja honrado e glorificado. Você quer fazer para que Deus seja honrado e glorificado? Então Deus vai usar a sua vida, amém? Deus vai usar a sua vida, porque você o obedece, porque você o ama, porque você quer que Ele seja glorificado e honrado, porque você quer que Ele seja, para que os outros saibam que Ele é o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Igreja, profetiza. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém? Se creres, verás a glória de Deus. Isso vai além de algo somente para nós, porque aqui Ezequiel está sendo para restaurar o quê? Toda uma nação. Deus quer usar a sua vida. Igreja, se nós tivéssemos noção de como Deus quer usar a nossa vida para abençoar a vida de tanta gente, eu sempre falo isso para vocês. Você muitas vezes esquece da autoridade que você tem, da palavra. Você muitas vezes esquece que Jesus disse assim: ó, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, em meu nome vocês vão fazer discípulos, em meu nome vocês vão levar pessoas ao batismo, em meu nome vocês farão coisas maiores que as minhas. Quem crê nesta palavra? Amém? Amém? A mão do Senhor está sobre você. O Espírito de Deus se move sobre a tua vida. Então você precisa crer, exercer a sua fé, que você vai viver e desfrutar essas coisas, amém? Amém? Amém.
Glória a Deus. Porque o que o profeta faz? O profeta é obediente. Versículo 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso dessa forma? Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou mudar uma palavra do que o Senhor disse. Eu vou fazer exatamente o que o Senhor está falando para eu fazer. E muitas vezes a gente quer mudar, sim ou não? Ah, Senhor, não é bem assim, né, Senhor? O Senhor está pedindo demais. Ah, Senhor, isso aqui é muito difícil para mim, eu não consigo. Ai, Senhor, esse pecado eu não dou conta. Ah, Senhor, mas eu sou muito tímido, eu não dou conta. Ai, começa a encher um monte de desculpa para Deus. Igreja, se o Espírito de Deus te encher, você não vai conseguir nem mais dar desculpa para Deus. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é movida de tal forma, né? Nós temos o nosso pastor de exemplo. O Espírito de Deus impulsiona você. E mesmo você às vezes seco, cansado, de novo, chega uma hora que o Espírito de Deus sopra sobre a tua vida, e aquilo que está morto volta a viver. O Espírito de Deus sopra de novo, te levanta de novo. O Espírito de Deus sopra de novo sobre a tua vida e te aviva de novo, e te leva a viver a vontade e o querer dele para a sua vida. Amém? Enquanto eu profetizava, eu ouvi um barulho. Começa a profetizar que você vai ouvir. Começar a ouvir o barulho, amém? Começa a profetizar como Elias lá no monte. O que Elias fez? Elias orou, Elias profetizou. O que você está vendo aí, jovem? Ah, estou vendo uma nuvem, bem o quê? Bem pequenininha. Então se prepara, ó Acabe. Ó Acabe, está vendo? Se prepara. Já começa a ouvir o quê? Eu já estou ouvindo som de chuva. Eu já estou ouvindo o que Deus está fazendo. Amém? Abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, profetiza que você vai começar a ouvir e ver o que Deus está fazendo. Amém? 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 Amém. Ossos se juntaram, osso com osso, cobertos de tendões e de carne e pele, mas não tinha espírito neles. Ainda está faltando uma coisa, amém? Amém? O que está faltando? Terceiro e último: profetize ao Espírito. É interessante que quando Deus dá ordem a Ezequiel, ele começa falando assim, ó: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aí ele fala dos tendões, da carne, da pele, mas ele termina falando o quê? Ele termina falando exatamente aquilo que ele começou falando. Isso aqui na língua hebraica é um quiasmo, né? Ele começa assim, faz assim, bom. E o que é importante? É importante aquilo que está no começo e aquilo que está no fim repetido. O Espírito de Deus ele vai começar, o Espírito Santo de Deus ele vai terminar aquilo que ele começou na sua vida, amém? Ele vai completar essa obra. Ele vai unir o que? Ossos com ossos, tendões, carne, pele, e ele vai completar a obra. O Espírito de Deus vai descer e encher, completar a obra que ele veio para fazer, amém? O que diz lá em Filipenses? Aquele que começou a boa obra em vossa vida é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que é o dia de Cristo Jesus? O dia de Cristo Jesus é o dia da volta de Cristo Jesus. O que Jesus começou, ele vai completar na sua vida. O Espírito que soprou há 10, 20, 30 anos atrás na sua vida é o mesmo Espírito, ele não mudou. Se ele falou lá, ele fala hoje. Ele vai completar a sua obra na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, por que você está duvidando da palavra de Deus? Porque você duvida daquilo que Deus falou um dia. Se Ele falou, Ele vai completar. Pode estar seco hoje, pode estar os ossos se juntando hoje, pode estar os tendões se ligando hoje, né, para ter movimento. Pode estar vindo a carne, pode estar vindo a pele, mas o Espírito ainda vai soprar. Amém? E o que o profeta é instruído a falar aqui, ó: venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. E o que o profeta faz? Ele obedece. O que é isso? O que são esses quatro ventos?
os quatro cantos da terra. Quando nós vamos lá para Gênesis, diz que o Espírito do Senhor, o que ele fazia? Porque aqui, gente, só para vocês entenderem, os quatro ventos representam os quatro cantos da terra, tá? Esses ventos eles vão vir de todos os lugares. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito fazia o que sobre a face das águas? Pairava, ele se movia. Quando Deus cria o homem, o que ele faz com o homem para que seja ser vivente, alma vivente? Ele sopra. Amém? Jesus diz assim, que o Espírito sopra para onde quer. Ele faz a sua vontade. Em Atos capítulo 2, eis que a igreja está orando e ouve o som de um vento impetuoso, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus já soprou dos quatro cantos da terra. E se você quer, Ele vai soprar sobre a sua vida hoje. Amém? Se você deseja, Ele vai soprar, e aquilo que está morto vai viver de novo. Quantas vezes a gente está orando aqui, e a gente olha para o enfermo e fala assim: Espírito Santo, que o Senhor vá lá. O que é isso? Que o Senhor sopre lá. Que o Senhor, como o Senhor se movia sobre as águas, que o Senhor mova lá. Amém? Porque para Deus não tem distância. Nós olhamos aqui, quantas vezes nas quartas eles vão para Espírito Santo, vai lá, Senhor, sopra. Espírito Santo, toca lá. Igreja é uma autoridade que nós temos de Deus. Amém? 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 Então você vai orar nessa noite o quê? Espírito Santo de Deus, dos quatro ventos, dos quatro cantos dessa terra, Espírito Santo de Deus, sopra agora, Senhor. Sopra sobre a minha vida, sopra sobre a minha família, sopra sobre a minha casa, sopra sobre os meus planos, sopra sobre os meus negócios, sopra, Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Usa a autoridade que você tem em Deus. Você vai pedir para o Espírito Santo de Deus soprar lá. E aqui eu já estou caminhando para a conclusão da minha mensagem. O que Ezequiel faz? Obedece, profetiza, o Espírito vivifica. E o cemitério se torna exército. Lugar de morte se transforma em lugar de vida. Deus transforma cemitério em exército. Amém? Deus transforma cemitério em exército. Talvez na sua casa havia morte, mas um dia Jesus entrou lá e houve vida. E agora você faz parte do exército de Deus. Amém? Deus quer usar a sua vida para que você clame o Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão familiares seus, amigos seus, pessoas que você quer alcançar para Jesus. Você vai clamar, vai falar: Espírito de Deus, sopra lá. E o Espírito de Deus vai soprar lá, e aquilo que está morto vai viver também. Amém? Amém? Às vezes é um filho, às vezes é um amigo, não sei, mas você vai clamar e o Espírito de Deus vai soprar lá. E o Espírito de Deus vai fazer com aquilo que estava seco, sequíssimo, sem esperança, tornar a viver. Amém? Porque esse povo falava para Deus: Senhor, nossos ossos se secaram, estamos sem esperança, fomos exterminados. E aqui quero que você pense aqui. Eu não sei se você está assim, espero que você não esteja assim nessa noite. Talvez você já esteve assim algum dia. Senhor, acabou. Quem aqui já foi isso para Deus? Senhor, acá. Senhor, não dá mais. Senhor, eu não aguento. Não tem como eu insistir? Isso. Senhor, morreu. Senhor, acabou. Eu não suporto mais isso. Eu estou sequíssimo. Eu estou seco. Eu estou sem forças. Era como o povo estava se sentindo. Mas o profeta foi chamado para profetizar sobre o povo. Hoje nós vamos orar aqui. O pastor Roberto vai orar também. E o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida. Amém? Talvez você não tenha força para soprar agora, mas o Espírito de Deus vai soprar sobre a sua vida. Você tem força para clamar nessa noite? Você está bem com Deus? Amém? Você vai clamar e o Espírito de Deus vai soprar sobre nós aqui nessa noite. Amém? Amém? E o Espírito de Deus vai encher esse lugar.
Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor. Sopra sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos quatro cantos, Senhor. Sopra, Espírito Santo de Deus, sobre aquele que está morto, sobre o que está desanimado. Fique de pé onde você está. Se coloque em oração comigo neste momento. Espírito de Deus, sopra, sopra agora, Senhor. Sopra, Senhor, dos quatro cantos dessa terra, sobre esta igreja, sobre este povo. A tua palavra nos diz, Senhor: o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos, fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Senhor, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem diz nesta noite. O profeta Ezequiel termina dizendo: palavra do Senhor. Deus, mediante a palavra do Senhor nesta noite, nós clamamos: Espírito de Deus, sopra agora. O que está morto aí que Deus tem que trazer à vida? O que está morto aí dentro de você? O que morreu aí dentro de você? Que relacionamento talvez está morto? Talvez no seu casamento há coisas mortas. O Espírito de Deus vai soprar aí agora. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho mais prazer em vir à igreja. Pastor, eu não tenho prazer em exercer o meu ministério. O Espírito de Deus vai trazer a alegria de volta no teu ministério. Pastor, nos meus negócios as coisas estão secas. O Espírito de Deus vai soprar agora lá sobre os teus negócios. Comece a colocar diante de Deus. E comece a orar. Você entendeu que você tem que orar com autoridade? Você entendeu que você tem que orar com autoridade? Então ora agora, Espírito de Deus, sopra lá agora, Senhor. Sopra sobre nós agora, Espírito de Deus. Há pessoas clamando, Deus, para serem, ó Deus, visitadas pelo Senhor agora. O Espírito de Deus começa a derramar agora da tua presença, Senhor. Senhor, não por força nem por violência, é pelo Senhor, é para a tua glória. É para o louvor do teu nome. Sopra agora, Espírito Santo de Deus, sopra. Sopra, Deus, sopra. Assim como o Senhor soprou em Atos, Senhor. Sopra agora, Deus. Assim, Deus, como a profecia de Ezequiel, que se cumpra nessa noite. Sopra sobre nós, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida desta pessoa agora. Deus, que ela venha se humilhar debaixo da tua poderosa mão. Se humilha debaixo da mão de Deus. Fala: Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Se humilha debaixo da poderosa mão de Deus e fala: Espírito de Deus, sopra agora sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, todo peso é arrancado agora, todo jugo é arrancado agora, toda morte é arrancada agora. Espírito de morte, sai agora no nome de Jesus. Oh, Deus, haverá vida aí. Haverá vida aí, Senhor. Esse vale de ossos secos vai se tornar em lugar de vida. Esse lugar de morte vai se tornar em um exército, Deus.